Olá, bem-vindos. Este é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o Fala Cal. Nesta primeira temporada, estamos conversando com representantes de escritórios goianos. Eles compartilham com os profissionais do Estado um pouco sobre a sua experiência na gestão dos escritórios e no desenvolvimento de projetos. Fique bem informado sobre o Fala Cal e sobre as ações do Cal Goiás. Acompanhe o nosso site calgo.gov.br e o nosso perfil no Instagram, @calgoiás. Mantenha também o seu e-mail atualizado no Cical para receber a nossa newsletter Perspectiva. Este episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio e você também pode assisti-lo no YouTube, no nosso canal CalGO Oficial. Eu sou Vivian Maia e hoje converso com o arquiteto e urbanista William Hanna. Vamos lá? O William já está conosco aqui nos estúdios. Ele também faz arquitetura residencial e arquitetura de interiores, mas a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala o nome dele são os restaurantes, bares e boates. Referência nessa área, o William fez os projetos, por exemplo, do Bahrein, Medellín, Madalena, Garibaldi, Nord, Boate Santa Fé e vários outros, além de projetos para outras cidades como Pirenópolis, Belo Horizonte e Belém. William, bem-vindo, muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui no Fala Cal. Eu me sinto muito lisonjeado com esse convite. Eu falo que é muito importante, eu encaro como um reconhecimento profissional de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da vida profissional, pessoal, dessa loucura que a gente ama, que é a arquitetura. William, vamos começar falando sobre esses projetos que te trouxeram tanto reconhecimento, desses estabelecimentos comerciais, alguns tão conhecidos na cena noturna aqui em Goiânia. Isso foi acontecendo ou foi uma escolha, esse perfil, esse portfólio? Eu sou um quase advogado, um quase psicólogo que virou arquiteto. Então, eu fiz 1 ano e meio de psicologia, fiz 4 anos e meio de direito para fazer arquitetura. Você quase se formou em Quase me formei, direito. exatamente. Mas eu falo que tudo é no seu tempo certo. E quando eu comecei a arquitetura, eu já trabalhava e tudo, família sendo família, né? Minha família é do interior e tudo, é minha base, é meu tudo. E eu estava no meio da faculdade de arquitetura, William, ô irmão, a gente precisa fazer um restaurante aqui na beira da estrada. Aí, é claro que eu tinha um respaldo técnico e tudo, né? Eu não tinha um registro, eu não tinha nada, mas a gente tinha na família engenheiro e tudo, e eu desenhei esse restaurante da noite pro dia. Aquilo ali me gerou um conforto bacana, mas o passar a produzir, a fazer parte da cena de bares, restaurantes e boates, não foi por conta deste primeiro projeto. Foi porque realmente quando eu estava formando, o cerimonialista nos indicou para um cliente dele. E eu fiz o meu primeiro projeto, que foi a Boate Santa Fé, lá na T2, lá embaixo na T2. Lembro. E dali a gente já veio para o Bahrein, dos Bahreins foi para Madalena, Antonieta, Botequim Mercato. E com a graça de Deus, até hoje a gente está indo aí com vários projetos saindo do papel, projetos sendo finalizados. Então a gente criou esse know-how, um reconhecimento, porque nós temos todo o cuidado, não somente com a estética do restaurante ou do bar, mas principalmente a parte funcional, fluxograma, que é um item tão importante nesses projetos. Não adianta um restaurante ser lindo se ele não funcionar em toda a sua retaguarda. Uhum. Então gerou muito isso, nós somos muito indicados e a gente criou esse amor. Eu falo que eu tenho uma equipe que caminha ao meu lado. Sem eles eu não sou ninguém. A gente aprendeu a desenvolver com prazer os Esse projetos tipo de e projeto. criar identidades muito marcantes, seja qual for esse novo projeto. Eu gostaria que você falasse um pouco mais detalhadamente sobre esses projetos, porque eles têm algumas características diferentes. Tem que atender à legislação, tem questões de iluminação, de acústica, de funcionalidade de uma Sim. forma geral. Como vocês se preparam e hoje já tem uma expertise nisso? Sim, eu falo que o que a gente aprende na vida, a faculdade é muito importante, mas você aprende realmente no dia a dia, é enfrentando, é buscando conhecimento e sempre se aprimorando.
Cada projeto desse realmente apresenta algum detalhe, alguma individualidade, particularidade nessa identidade. Se eu tenho uma boate, nós temos que tomar todo o cuidado com a acústica. Esse é o primeiro ponto de qualquer boate, mas não é só uma boate. Qualquer bar, hoje em dia, você precisa sentar, você quer sentar. Eu me coloco muito como usuário. Eu quero sentar no bar ou num restaurante, eu quero conversar com a pessoa que está à minha frente. Eu quero enxergar o cardápio físico. Porque com quantas pessoas já deve ter acontecido? Você senta num bar, num restaurante, você pega o celular, liga a lanterna, porque você fala, não estou enxergando esse cardápio. É. Eu falo que qualquer projeto, seja ele residencial ou comercial, é uma experiência sensitiva, é uma experiência sensorial. Se eu estou chegando em casa, até eu chegar ao meu quarto, se eu estou chegando em um restaurante, até eu sentar e eu for ao banheiro, eu tenho que criar experiências sensoriais. O meu trabalho é transformar a iluminação, os detalhes, a arquitetura de interiores numa situação muito harmônica para que até o garçom chegar até você para o seu atendimento, você está esperando um pouco e olhando, pensando, nossa, que lugar que é esse? A temperatura está agradável, o som está condizente, mas tudo eu falo que eu sou um pitaqueiro, entre aspas, porque tudo tem que ter identidade. Se o uniforme do garçom não está conversando com a mesa, não está conversando com a arquitetura de interiores, começou a falha. Então eu quero que o cliente, ele olhou a fachada, ele entrou, ele sentou, ele foi ao banheiro, ele teve uma experiência sensorial. E isso nós arquitetos fazemos, fomos criados para isso. A gente fala que a arquitetura é um dom nascituro, mas se você não corre atrás também de pormenores, de entender um pouco mais de legislação, de vigilância sanitária, de circulação, de obrigatoriedades, Corpo não de há de corpo de bombeiros. bombeiros, não adianta eu ter os banheiros acessíveis, sendo que esse cadeirante, essa pessoa que tem alguma necessidade especial, ela não passa entre as mesas. Então eu falo que o cuidado nosso é todo esse, é compreender realmente como é que isso tudo vai funcionar, independente de quem for usar. Eu preciso ter que essa pessoa, que esse usuário se sinta num ambiente confortável e queira voltar. Aí eu sei que o nosso trabalho foi bem feito. Nesse processo criativo, além do proprietário, você conversa também com chefes, com outros envolvidos, outros trabalhadores daquele estabelecimento? Eu falo que para um projeto alcançar o seu sucesso, é o resultado de várias mãos. É o arquiteto, é o engenheiro, é o proprietário, é o chefe de cozinha, que já compreende como é que a cozinha dele vai funcionar. E isso é muito importante. A gente entende de layoutar a cozinha. Olha, onde eu vou colocar isso aqui, onde eu vou colocar a higienização de utensílios, por onde a louça suja vai se voltar para eu não ter cruzamento de fluxo, recebimento e higienização de mercadorias. Uma cozinha, ela envolve muitos itens complexos e necessários para que exista uma qualidade final no produto oferecido. Nós fazemos parte disso. Mas onde eu vou colocar a fritadeira da melhor forma é o chefe que vai me falar. Porque como que ele gosta de trabalhar, como que é a linha de produção dele. Então, eu gosto de trabalhar com todos. Eu gosto de conversar com o pessoal do som e imagem, como é que vai se portar esse som, como é que está a compatibilização disto com o luminotécnico, isso está tendo algum confrontamento e tudo. Então a gente vem em todas essas conversas e em cada um você aprende alguma coisa. Quando eu falo que eu adoro obra é por isso. Eu adoro todo mundo, mas quando você chega, aquele senhor que aprendeu com a vida, que você senta com ele ali e toma um café e eu pergunto, por que o senhor está fazendo isso? Aí você aprende. E é na simplicidade que eu sempre falo que eu mais aprendi e aprendo diariamente na arquitetura. William, nós tivemos aqui um entrevistado no Fala Cal que nos contou o seguinte, que tem utilizado ferramentas de inteligência artificial para pesquisar legislação. Como você agora há pouco falou sobre a importância da legislação, eu queria saber se você também usa a inteligência artificial dessa forma ou de outras formas. A inteligência artificial está vindo com tudo, né? Já chegou, não está vindo, ela chegou.
E algumas pessoas falam assim, uma das profissões que vai acabar é a arquitetura, né? Já li textos e tudo, entre outros. Eu acho isso de uma mente muito pequena. Eu acho que tudo que acontece e que aparece, nós vamos tomar partido disso. Nada vai substituir William, equipe, outros profissionais com o cliente, compreendendo esse cuidado do dia a dia, esse tirar dúvida, esse ir olhar acabamentos e tudo. Isso é muito importante. O ser humano com o ser humano, ninguém vai substituir. E a IA, ela vem para nos ajudar em vários outros quesitos. A gente já faz a pesquisa com a inteligência artificial para legislação, sim. Como a gente tem, por exemplo, obra, a gente tem, vamos supor, nós estamos com uma residência em Foz do Iguaçu. A legislação de lá é totalmente diferente da de cá, da de São Paulo e de todo lugar. Então, a gente já tem com esses recursos. A gente usa a inteligência artificial, por exemplo, para apresentar defesa de algum projeto. Nós estamos fazendo um projeto agora aqui num shopping que eu preciso aumentar a marquise. E o que eu fiz? Eu fui para a inteligência artificial expliquei tudo que a gente precisava, você precisa alimentar ela. Para quem já usou inteligência artificial, não é simplesmente falar oi e ela faz. Não, eu preciso te alimentar para depois a gente ter. Então, ela já vem nos abraçando com isso, principalmente. A gente sabe, nós arquitetos, que... Nesse caso, você gerou imagens? Não, eu não gerei imagens. Não. Como eu não gerei imagens. Eu não uso a inteligência artificial para gerar imagens. Eu uso ela para me apresentar quais são as soluções plausíveis de acordo com a legislação vigente de tal local. Então, por exemplo, a gente fez um estudo inicial, lança ali, que seja um estudo de manchas e tudo essa história, aquele estudo volumétrico para saber se aquilo ali se encaixaria dentro da normativa daquela tal cidade. Então, isso eu uso muito. Eu acho que arquiteto, a gente tem essa questão do criar. Se eu for para a inteligência artificial, como a gente já sabe, que tem gente que faz e aí, olha, eu quero uma casa assim, assim, assim. Ela vai te dar a casa assim, assim, assim. Mas acontece que é aquilo que eu falo, assim como no direito eu vou ter qualquer termo que a inteligência artificial vai me dar em tantas outras profissões, a gente tem que saber utilizar a parcimônia de cada coisa que a gente tem, que nos oferecem. Como, por exemplo, nós temos as plataformas BIM. Se eu uso a plataforma BIM, isso aqui vai ser, há um tempo atrás, que nós não tínhamos literalmente nada disso, hoje em dia a gente tem excelentes ferramentas, então eu vou trazer ela a meu favor. A IA eu faço a mesma coisa, mas de uma forma que eu seja arquiteto, eu seja criador, que esse é o meu trabalho, é a minha profissão. Sim, é um uso responsável. Exatamente isso, minha querida. É um uso responsável e não é só IA, vem tantas coisas aí pela frente, né? A gente não sabe, hoje em dia a gente já não sabe mais o que vai ser amanhã. Eu troco meu celular hoje e amanhã ele está defasado. A mesma coisa vem daqui a pouco, vem um robô, vem o que mais? Mas nada vai substituir o carisma, o olhar e o cuidado nosso como ser humano. Muito E bem. como arquiteto também. Olha, no contexto aí pós-pandemia, a gente identificou um número muito grande de novos negócios sendo abertos. Fizemos um levantamento e só nos primeiros 5 meses de 2022, 1.200 estabelecimentos surgiram. Houve algum reflexo no seu escritório? A pandemia foi um divisor de águas, sabe? Você pode só chegar um pouquinho mais próximo? Isso. Sim. A pandemia foi um divisor de águas para mim. Quando a pandemia começou a se instalar, eu tinha 3 colaboradores no meu escritório, na minha equipe. Quando a pandemia começou a se dissolver, nós éramos 9. Então, durante a pandemia, aquilo que a gente sempre leu e tudo, as pessoas começaram realmente, principalmente na parte residencial. As famílias moravam em apartamentos, nós havíamos feito. E aquela separação, segregação o tempo todo, gerou as pessoas loucas para irem para casa, para terem um quintal, para terem a terra. E isso que é uma grande verdade que eu sempre busquei para os meus clientes, eu que sou do interior, e assim como você também, um adendo, nós somos da mesma cidade, nós somos de Bela Vista, conterrâneos. Então,
Isso é uma coisa que surgiu muito, essa busca incessante pela casa, pela terra, por abrir uma janela, por meu animal ficar solto, por meu cachorrinho não ficar aqui em casa desesperado o dia inteiro, meu filho poder correr em algum lugar. Então isso gerou muito. Em contrapartida, na parte comercial, é delivery. Delivery, delivery. Hoje em dia, o brasileiro aprendeu o delivery, o mundo aprendeu o delivery. Hoje em dia, qualquer restaurante, qualquer projeto nosso, você já tem a saída do delivery. Eu já me preocupo onde o motoboy vai ficar parado. Ele é ruim para o cliente que chega, ficar aquele tanto de moto aqui atrapalhando e tudo, mas o delivery hoje corresponde, em média, a partir de 20% de qualquer restaurante. Então, a gente passou a planta de fluxograma sofreu grandes mudanças por conta do delivery, mas realmente a parte residencial foi a que mais nos surpreendeu no escritório. Por conta desse crescimento. Por conta desse crescimento, exatamente. William, no seu escritório vocês fazem todas as etapas do projeto, não é isso? Mas como é que é o acompanhamento de obra? É uma assessoria? Você vai à obra? Como desempenha esse papel? Eu queria ter muito tempo para gerenciar obra, para ser RT de execução, mas eu não tenho esse tempo. No meu escritório nós temos projetos de arquitetura e arquitetura de interiores. Isso é o que a gente faz. Detalha tudo, todo normal, aprovação, legislação e tudo. E nós temos quem a gente indica para execução, que não tem nenhuma ligação comigo. Apenas são empresas idôneas que eu sei que vai tirar um pouco do sofrimento do cliente, que é uma execução. Mas eu presto assessoria completa. Eu e todos os meus arquitetos estamos prestando assessoria completa. Eu cobro, sim, a partir do momento que começa a execução da obra, porque a gente pode fazer o projeto agora e o cliente começa a executar a obra só daqui a um ano. Quando ele começa, começa a correr uma mensalidade que é referente à assessoria completa. Dúvidas de engenharia, dúvidas de marcenaria, dúvidas de iluminação e tudo mais o que for necessário. Mas ser RT de execução, eu não faço mais, realmente porque eu acho que cada um está no seu lugar, entendeu? Eu tenho amigos arquitetos fantásticos que executam obras para mim, que amam essa parte, mas eu optei realmente em ser o arquiteto de criação e não de execução. É uma questão de perfil. Questão de perfil, exatamente. Apesar de adorar obra, eu sou o profissional que eu adoro ir para a obra. E como você organiza o fluxo de trabalho na sua equipe? Você comentou 9 arquitetos após a pandemia. Sim. É esse o número que você tem hoje de profissionais? Sim, hoje nós somos 8 arquitetos. 8 arquitetos. Faz algum tempo que eu já não contrato estagiários. Aí é uma questão de realmente de compreensão, de não ter o tempo hábil de passar para o estagiário o ensinamento devido. Eu estagiei por 3 anos gratuitamente durante a época da minha faculdade. Naquela época você mal encontrava o estágio e era gratuito. E eu aprendi muito, mas foi numa área que não tem... Eu estagiei 3 anos na área de urbanismo e meu escritório não trabalha com urbanismo. Também por perfil. Então, a gente vai traçando isso e dentro desses 8... Hoje nós somos 8 arquitetos, mas eu, a secretária e o marketing, que é tão importante quanto qualquer outra coisa em qualquer trabalho hoje em dia. Então, nós pré-estabelecemos, eu tenho 2 coordenadores de escritório que estão comigo há anos, que fazem essa coordenação desses outros profissionais. E aí, como nós temos o profissional que trabalha com detalhamento, o profissional que auxilia na criação, porque eu falo que hoje em dia eu não sou mais um arquiteto, eu sou o CEO e um diretor criativo de uma empresa. Para crescer, eu preciso delegar, mas tudo está sobre a minha égide, tudo faz parte do meu dia a dia de criação, de tudo. Então, e a melhor coisa é que a minha equipe, graças a Deus, eu não tenho rotatividade. Porque eles falam, William, aqui a gente não passa o tempo inteiro só fazendo desenho, né? Detalhando, por exemplo. Pelo contrário, eu quero que eles façam parte do processo criativo. Afinal, todos nós somos arquitetos. Mas você que recebe todo mundo? Impreterivelmente. Eu faço parte do primeiro contato com a minha secretária e tudo, mas eu não passo um orçamento, por exemplo, sem uma reunião presencial, porque, gente, lidar com o sonho das pessoas é lidar com dinheiro, mas é lidar com identidade.
Se eu e o meu cliente não tivermos uma ligação, não só profissional, mas um carisma de início, com certeza eu não vou conseguir satisfazer os sonhos desse cliente. E para eu satisfazer os sonhos, para eu passar para o papel esse sonho, eu tenho que saber se nós dois vamos ter esse olhar, vamos ter esse cuidado. E uma forma muito bacana de se aprender, eu acho que acontece com todo mundo, em todas as profissões, é quando a gente passa por algum perrengue. Eu adoro os perrengues. Você pode lembrar algum perrengue que te ensinou algo ou te fez repensar, aprender? Eu sempre falo com todo orgulho que o maior perrengue que eu passei foi o projeto que eu fiz para minha família do primeiro restaurante. E eles morrem de rir até hoje, mas eles sabem do quão eu sou orgulhoso e tenho gratidão por aquele projeto. Porque trabalhar para a família é um desafio. Eles querem um projeto para amanhã, assim como a cliente, entendeu? Estava levantando o projeto, de repente a minha irmã, não, nós queremos fazer um pavimento superior. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Não, a gente quer fazer isso. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Calma aí. É de um aprendizado, e lá eu entendi que a arquitetura é amor mesmo. Ser arquiteto é amor, porque você se doa demais à conta. Você lidar com sonhos, você lidar com incertezas. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você perdeu tanto tempo fazendo psicologia e direito. Muito pelo contrário. O arquiteto é muito mais psicólogo de uma família inteira. O arquiteto, ele é muito mais um advogado que tem que vender um projeto e tem que mostrar essa confiança toda na conversa, no gesticular e no todo o cuidado para que aquilo ali não se perca. Quando alguns clientes falam assim, você me apresenta 2 opções de fachada? Não, é uma. Se você não gostar, nós vamos trabalhar outra. E até hoje a gente sempre é muito certeiro, porque de um briefing muito bem feito, nós vamos caminhando para isso tudo. E normalmente o perrengue ele tá mais no projeto preliminar, depois no projeto executivo. Em que fase você acha que é mais possível de acontecer? Quando sobe, a gente sobe a alvenaria nos projetos. O cliente, quando sobe a alvenaria por si só, o ambiente está escuro, o ambiente não tem claridade, assim, as paredes estão no tijolo aparente ou qualquer outro material que vai ser executado, o cliente chega e fala assim, tá pequeno. Tá pequeno. Todos eles acham. Só porque a gente acostumou muito com isso. A gente fala, espera mais um pouco. E eles se sentem muito amedrontados nessa hora toda. A gente tem projeto de casa de 200 metros quadrados, mas nós estamos fazendo casa de 2.500 metros quadrados. Casa residencial, arquitetura residencial. Então você entende, mas ao mesmo tempo esse cliente residencial chega e fala assim, nossa, o William está tão grande. Só porque a culpa não é nossa. Eu sempre falo assim, olha, é uma casa de dimensões maiores. Nós somos os psicólogos dessa organização. Eu gosto muito de cuidar, assim, olha, eu sei que existe o tempo para provar a arquitetura, então em tal time eu tenho que apresentar a arquitetura de interiores, a maquete que todo cliente ama, que é produzida no escritório, para ele imaginar como é que vai ser o quarto dele, o quarto da filha, do filho ou da filha, a cozinha e tudo. E aí sim, que hora que eu vou começar a ir com esse cliente comprar acabamentos? Como é que a gente vai compatibilizar o eletrodoméstico com o planejado, com a marmoraria, com a cuba, com a iluminação? Então eu gosto muito disso. Os perrengues surgem o tempo inteiro. Só porque eu tenho uma questão que eu sempre falo muito com meus clientes. Nós terminamos uma casa muito interessante e tudo, e quando terminou o cliente falou assim, William, eu preciso esperar um tempo para a gente comprar um mobiliário, eu não quero comprar qualquer coisa, eu quero comprar agora, minha casa está linda e tudo. Nós esperamos 1 ano. O cliente morou na casa 1 ano e agora nós estamos finalizando. A gente sabe lidar com isso, é o que eu falo, a gente não lida só com sonhos, nós lidamos com dinheiro, com o financeiro. Isso é um perrengue para alguns clientes. Alguns clientes falam assim, mas a poltrona que você colocou no projeto, eu falei, não necessariamente, cada um tem a sua forma de trabalho. Se eu coloquei uma certa poltrona no projeto, o cliente não tem que comprar aquela poltrona. Ela está para guiar. Olha, ela é azul, não dá para você trocar por verde. A madeira é clara, não dá para você colocar madeira preta. Agora, qual que é a dimensão da poltrona? Nós somos a loja, você sentou, você gostou, ela se encaixa no seu orçamento. A dimensão é a mesma que a gente tem no projeto, e com certeza eu vou ter uma tomada baixa para ligar um abajur que vai dar o charme nesse cuidado aqui todo desse cantinho. Então é isso que eu quero, eu não obrigo o meu cliente a comprar tal produto.
Eu quero que aquilo se encaixe no bolso, no gosto e sim no projeto. E você sempre fala nas suas entrevistas sobre essa relação com os clientes, sobre o quanto isso é relevante para você, construir esse relacionamento amigável, respeitoso e ouvir as necessidades do cliente. Essa é uma marca sua? Eu acho que quando as pessoas sempre falam assim: "Nossa, William, você nunca deixou de lado a sua raiz". Eu acho que eu tenho uma raiz muito fortificada, sabe, a minha base, a minha família, a minha cidade, Bela Vista de Goiás e tudo que eu construí e que meus pais me deram de ensinamento. E eu sempre respeitei muito isso tudo. Eu sou um filho de um pai que foi leiteiro a vida inteira, que tinha um hotel, uma mãe que viveu o tempo inteiro no fogão a lenha, fazendo comida para os hóspedes do hotel, e eu e minhas irmãs crescemos ali. E isso eu levo muito hoje para a minha profissão, sabe? Eu ouço da minha equipe, a minha equipe fala assim: William, eu tenho uma das minhas colaboradoras principais, ela está comigo há 14 anos. Ela fala assim: você nunca mudou o seu bom dia. Porque cada lugar tem o seu respeito. E eu respeito demais o cliente. Eu sempre falo, olha, quem vai morar nessa casa não sou eu. Eu não faço um projeto para ele ficar lindo, para eu tirar foto, para tentar ir na capa de revista alguma coisa. Eu faço um projeto para o cliente chegar todos os dias e falar assim: nossa, eu estava com vontade de chegar em casa. Eu quero estar em casa, eu quero estar com a família, eu quero receber os meus amigos em casa agora, porque o meu gourmet ficou tão bacana, porque o William me mostrou desde o início como é que isso aqui iria funcionar. Então, essa proximidade é uma coisa que eu também sou muito grato dessa conquista, é a amizade dos clientes. Se tem uma questão que eu me gabo, é que os meus clientes se tornam grandes amigos. Todos têm meu celular. William, você vai ficar louco uma hora, vou. Então, eu sempre peço desculpa pelo WhatsApp, que é uma bênção e tudo. Mas não é só o cliente que tem meu celular, é o marceneiro, é o pedreiro, é independente de quem seja. Eu quero que me ligue antes de ter alguma dúvida e eu quero ter essa proximidade, porque aí sim o projeto vai ter o resultado final que o cliente sonhou e eu também. E a gente sempre fala, nós já ouvimos isso em outros episódios do Fala Cal, sobre a necessidade de o arquiteto estar sempre estudando. E viajando? Também é importante viajar? Você se inspira durante suas viagens? Eu adoro essa pergunta, porque a coisa que eu mais ouço é que... William, você está em Goiânia? Você está em Goiânia, William? Você não está no exterior? Você não está onde? Tudo. O viajar para o arquiteto é uma injeção de conhecimento. Independente se eu estou em um restaurante, se eu estou em uma igreja, se eu estou na Europa, se eu estou aqui no Nordeste, se eu estou aqui no Sul, é muito aprendizado. Eu acho que todas as profissões, elas são, hoje em dia, o imediatismo que é desse mundo nosso, todo mundo quer para ontem, todo mundo, por exemplo, nessa época agora, todo mundo acha que a gente é Papai Noel, porque todo mundo resolveu que quer passar o Natal em casa. Mas a gente já não consegue fazer isso. Mas a gente lidar com esse sonho do cliente. E quando a gente fala de viajar, que é uma coisa que eu tento, dentro do possível, fazer o máximo possível, é porque eu sei que ali eu não só vou aprender, ter ideias. Eu não sou hipócrita de falar que eu tive uma ideia, que eu criei alguma coisa. Sempre a gente vai recriar. Você vai tomar partido de algum detalhe. Se eu vou desenhar algum móvel e Art Deco, eu vou pesquisar Art Deco porque eu tenho aquela certa curva que tem um certo ângulo que vai me dar a característica desse estilo. A mesma coisa é a viagem. Mas não é só aprendizado profissional, é recarga mental. É um refresh. A nossa bateria, ela vai sendo assim. Então, eu viajo, eu amo viajar. É o meu sossego, é o meu recomeço, e assim como eu também sempre quero que a minha equipe faça isso. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui gravando, meus 2 coordenadores estão viajando para o exterior. E eu fico muito feliz por isso, porque eu preciso deles também com a bateria renovada. E assim o escritório vai tendo esse fluxo todo que se reflete em projetos, se reflete na atenção com o cliente, no cuidado em cada detalhe. Conta pra gente um pouco dos projetos nos quais você trabalha hoje, o que chegou no escritório e está em andamento? Nós estamos inaugurando essa semana uma clínica, que é o terceiro projeto de um cliente, uma clínica dentro do Shopping Flamboyant. É uma clínica odontológica e de estética muito grande.
E nós estamos muito felizes com o resultado dela. É uma clínica que nos consumiu no último ano consideravelmente. E, como eu te falei, eu sou arquiteto que eu gosto de obra. Então, eu estava esse final de semana lá desembalando o mobiliário, ajudando, porque isso faz parte, como eu gosto disso. Essa clínica, hoje em dia, é uma das referências para gente, que ela não foi fotografada nem nada, porque eu estou nos ajustes finais. O trabalho do arquiteto, eu sempre falo, não é só o projeto. Entregar um projeto é muito fácil, porque ela tá bonitinho, tá detalhado. E o pós-venda? Eu gosto de ir até chegar lá, qual que é o copo que vai ser usado? Qual que é o adorno que vai aqui nesse detalhe? Qual obra de arte que vai aqui? Esse tecido do sofá está combinando com o piso, que é um piso recomendado pela Anvisa, por tudo, por ser uma clínica. Então, isso é muito nosso trabalho. Esse projeto é um projeto nosso que em breve vai estar aí nas plataformas sociais. A gente tem uma casa extremamente prazerosa, que é uma casa de 2.400 metros quadrados. Nós estamos fazendo num condomínio aqui próximo de Goiânia, na beira de um lago. Essa casa gera muito burburinho, porque sempre quando a gente posta, as pessoas perguntam, isso é um hotel? Não, isso é o sonho de um cliente. 2.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. Nós estamos com um grande restaurante, eu estou refazendo agora. Sorro é uma boate aqui de Goiânia bem antiga, que fechou com um sucesso muito grande. Aí os proprietários abriram Moema, que eles são mesmos proprietários do Garibaldi. E agora a gente está refazendo o projeto do Sorro. O Sorro vem com outra identidade. Eu adoro retrofit de projeto. O retrofit é o repaginar, é dar uma nova cara para um projeto que é um case de sucesso. A gente tem o Sky, que quando a gente fez o primeiro Sky, o Sky é um rooftop aqui em Goiânia que eu gosto muito, e nós fizemos um retrofit agora que também a gente fez todo, sabe? E eu gosto muito disso. Então, a gente vem sempre com esses projetos. Ao mesmo tempo, eu tenho essa casa em Foz do Iguaçu, por exemplo, que é um cliente de internet, que eu julgo muito importante, as mídias sociais. Eu gosto muito disso. Eu acho que explicar para o público, explicar para os amigos profissionais, compartilhar um pouco do nosso trabalho, do estresse, né, gente? Nem tudo é um mar de rosas. Tem estresse, tem cansaço. É claro que a gente tem problema com alguns clientes, isso é óbvio. Isso está tudo certo, faz parte de qualquer profissão. Mas a gente sempre vai abraçando aqui. Nós estamos com uma clínica em Rio Verde também, estamos apresentando a maquete agora. Eu não trabalho com hospital, porque eu não tenho nenhum know-how com hospital, mas clínicas a gente sempre faz, os bares e as residências também. E por aí vai, já fizemos boate em Belém, bar em São Paulo, casa em Minas Gerais e aqui sempre no interior de Goiás. E como é prospectar clientes fora de Goiás? Nós estamos já na reta final de um restaurante em Luanda, na África. E está sendo impecável. A internet hoje em dia, e como a gente tem toda a abertura, eu faço questão que no escritório todas as obras têm um grupo. William, mas como... eu preciso de grupo, porque são os clientes, o engenheiro, um dos arquitetos meu, que vai ser responsável por esse projeto, que vai me filtrando e tudo. A gente resolve tudo à distância. Grupo no celular. Grupo no celular. Mas as chamadas de vídeo, essa história toda, independente, eu estou no escritório ou não, o celular eu resolvo, eles estão com uma dúvida, então tudo se resolve. Quando eu fiz uma obra, essa boate em Belém, que tem bastante tempo, era mais complexo. Eu fui para Belém 12 semanas seguidas, eu ia de madrugada e passava o dia e voltava à noite. Porque você não tinha essa facilidade da chamada de vídeo, essa história toda. Hoje em dia, tudo se resolve de uma forma muito prática. E, pelo contrário, não tem problema nenhum. A maioria dos clientes hoje que nos buscam, eles vêm com uma confiança no William Hanna Arquitetura e equipe, sabe? Naquilo. Eles já sabem que a gente fez tal projeto, que a gente tem o know-how nisso aqui e tudo. E isso é o importante. Então, a distância para a gente hoje não é problema nenhum. E as redes sociais são uma propaganda importante. Muito, muito importante. Eu assumo que eu deveria alimentar mais as minhas redes sociais. Mas eu sou aquela pessoa que eu quero chegar na obra também e eu quero viver a obra. Eu quero resolver os problemas da obra, sabe? Aí, quando eu arrumo tempo para falar o bom dia, estamos aqui. E as pessoas adoram quando eu compartilho um pouco dessa obra, sabe? Um pouco do cuidado, um pouco dos perrengues. Isso faz parte também da arquitetura. E como se diferenciar nesse mercado? Tem cada vez mais universidades, faculdades,
Tem mais gente chegando no mercado a cada semestre, a cada ano. O que que você diria? O que é mais determinante para se diferenciar no mercado hoje, no segmento que você atua? Eu falo que qualquer profissão, todo mundo tem o seu lugar. Existe espaço para todo mundo. Às vezes, quando eu compartilho alguma coisa, que seja um projeto finalizado com algum amigo arquiteto, que, William, mas você me mandou o arquivo final completo. Qual o problema? William, você me mandou a proposta de trabalho sua prontinha. Eu falei, qual é o problema? Porque se eu passei para conseguir a dificuldade, por que o próximo precisa passar também? Então, eu sempre falo para as pessoas, os estudantes que eu chego, às vezes a gente dá uma palestra aqui, alguma coisa, eu sempre falo, olha, busque conhecer o máximo. Sugue tudo. Tudo que te aparecer na frente, de reportagem, de curso, seja aqui, seja onde for, seja online, seja presencial. Busque o máximo possível. A arquitetura não é só fazer o projeto bonito, muito pelo contrário. Se for para você fazer um projeto bacana, você pode pegar a inteligência artificial. Tá tudo certo. Só porque a arquitetura não é só isso. A arquitetura é você lidar com essa essência do cliente. É você transformar esse sonho numa realidade real. Não só financeira, não só bonita. É tudo. Insolação, ventilação, essa história, terreno em aclive, em declive, isso é o de menos. Isso você vai aprender na faculdade. O resto você vai aprender com a vida. Quando eu falo que o melhor projeto que eu mais penei, mas o que eu mais aprendi foi para minha família, porque foi aquele que eu falei, opa, isso aqui pode ser uma catapulta para eu aprender alguma E coisa. tem quantos anos já o restaurante? O restaurante, ele já vai fazer 22 anos por aí, alguma coisa. Se eu errar, minha irmã vai brigar comigo. Mas é mais ou menos isso, porque ou seja, são 22 anos que eu fiz o meu primeiro projeto. Eu estava aí com meus 26 anos, 27 anos, exatamente. Porque eu formei em arquitetura com 30 anos. Quando a gente fala com 30 anos, e lá se vão 17 anos de formado. Eu não formei novo, eu comecei psicologia com 16. Mas foi no tempo certo que eu me formei em arquitetura. Eu já tinha a maturidade certa para entender. Eu nunca almejei ter um escritório hoje dessa forma. Não. Juro que eu nunca fui aquele. Muito ao contrário. Mas com a graça de Deus foi se construindo. E hoje é quando eu falo que não existe William Hanna Arquitetura. Existe a equipe William Hanna Arquitetura. Porque eu sei que quem está comigo hoje em dia vive o meu escritório, vive o sorriso diário, vive os nossos encontros a cada novo bar, a gente vai passar uma noite lá, vai conhecer e tudo, porque faz parte, aquilo ali é uma conquista nossa. Então, eu sempre vivi muito dessa forma, essa base minha. Tá certo, William. Passou rápido, né? Foi muito rápido o nosso papo, muito Já gostoso. está acabando? Já. Mas eu nem comecei a falar de nada, gente. O que que faltou? Deixa uma mensagem final para quem vai acompanhar o Fala Cal, seja o episódio de áudio, seja o vídeo no YouTube. Deixa uma mensagem. Olha, eu sempre falo que é muito importante para nós profissionais termos o CAL, sabe? Eu acho que a gente tem que ter realmente o nosso lado, por mais que sempre tenha quando eu fui convidado, fala, William, por que você não entra para o CAL? Eu falei, porque eu não tenho tempo disponível, eu quero sempre dar o meu melhor por tudo. E eu falo que o ser arquiteto é muito mais paixão do que razão. O William Hanna, quando eu falo William Hanna, é porque eu sempre falo do escritório. Lá nós somos muito mais coração do que razão. Eu nunca vou ser razão. Eu acho que a gente só aprende na vida quando você leva os tombos. Cair é muito importante. E eu sempre vi isso como um recomeço, como uma nova chance na minha vida. E o ser arquiteto é se doar demais à conta. É se doar, é abraçar, é compartilhar com os outros amigos arquitetos. Sabe, eu sempre falo isso. Como eu disse, todos têm o seu lugar nesse mundo. E nada melhor do que você ter uma essência de respeito ao cliente, de respeito aos profissionais que estão ao seu lado, de respeito aos parceiros lojistas, de respeito ao compartilhar, do respeito a mostrar a verdade sempre. E nunca perder a essência. Cada um tem a sua essência, cada um tem a sua base. Eu tenho a minha essência, eu respeito ela demais. É minha família, é minha criação, é minha origem. E eu aplico isso sempre diariamente para o sonho de ser arquiteto. E que venham muitos e muitos projetos. Assim seja, assim seja. O escritório está sempre aberto
aos novos desafios e às novas conquistas, que se elas vêm, elas são abençoadas. E aí você vem contar pra gente aqui no Fala Cal, combinado? Te assumo que vai ser um prazer estar aqui com vocês sempre que eu for convidado. Estar aqui no Fala Cal, repito, eu estou muito lisonjeado com esse convite. É um reconhecimento muito importante para eu, William, Hannah, para o Juninho lá de Bela Vista, esse reconhecimento. E eu sou muito grato pelo convite. Muito obrigada, foi ótimo tê-lo aqui. Eu que agradeço. E obrigada também a você que acompanhou o Fala Cal, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Nesta primeira temporada, nós estamos conversando com representantes de escritórios goianos. Assim como o William, eles compartilham um pouco da sua experiência na gestão dos escritórios e também no desenvolvimento de projetos. Fique por dentro das informações do Cal Goiás acessando o nosso site, que é calgo.gov.br. O nosso perfil no Instagram é @calgoiás e o nosso canal no YouTube é CalGO Oficial. Este podcast estará disponível lá para você assistir e também nas principais plataformas de áudio. Para receber a nossa newsletter, é só deixar o seu e-mail atualizado lá no Cical. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.